Você já se sentiu tão cansado que levantar da cama parecia uma batalha perdida antes mesmo do dia começar. Já olhou ao redor, respirou fundo e pensou: eu não sei mais como continuar. Talvez você esteja exatamente assim agora, tentando sorrir enquanto por dentro sua alma grita por socorro, fingindo força onde só existe exaustão. Mas há algo que precisa ser dito, esse cansaço que parece insuportável. Deus viu e Ele não ignorou. Muito pelo contrário, foi nesse exato momento que Ele se inclinou e colocou a mão sobre os seus ombros. E foi por isso que, mesmo sem entender, mesmo chorando no escuro, você permaneceu em pé. Talvez você nunca tenha contado para ninguém, nem para sua família, nem para os seus amigos. Porque não é fácil explicar o tipo de cansaço que não mora no corpo, mas na alma. Aquela sensação de estar sempre no limite, segurando tudo e todos, com medo que, se você desabar, tudo ao seu redor vá junto. Quantas noites você deitou a cabeça no travesseiro, tentando encontrar uma saída? Quantas vezes o seu coração suplicou em silêncio por uma resposta, por um sinal, por um simples alívio que dissesse: vai ficar tudo bem. A verdade é que, por dentro, você estava despedaçado, mas mesmo assim você continuou, um passo depois do outro, sem forças, mas com fé. E foi isso que manteve você de pé. Essa dor que você carrega, essa angústia escondida que só você sabe, tem um peso que ninguém vê. É como andar com uma pedra gigante amarrada nas costas, enquanto o mundo exige que você continue sorrindo. E você continuou, mesmo quando o chão sumia, mesmo quando tudo dizia para parar. E sabe por quê? Porque há algo dentro de você que não é seu, mas dele. Uma chama acesa no dia que ele te formou, um fogo que nenhuma tempestade conseguiu apagar. Você pensa que aguentou por acaso, por sorte, por teimosia, mas a verdade é que Deus sustentou você, em silêncio, no invisível, com mãos firmes. Com propósito, Deus viu cada lágrima que você engoliu para não preocupar ninguém, cada oração feita baixinho no escuro, cada vez que você se ajoelhou, não por força, mas por pura rendição. E ele se moveu, mesmo quando parecia calado, ele estava ali, fortalecendo cada fibra da sua alma, segurando as estruturas do seu coração, impedindo que aquilo que era para te destruir conseguisse te derrubar. Você não foi forte sozinho. Você não sobreviveu por mérito. Foi a mão de Deus, silenciosa e constante, que não deixou você afundar. E não pense que foi coincidência esse sustento. Não pense que foi sorte. Existe um propósito nisso tudo. Um motivo maior do que você consegue ver agora. A verdade é que o cansaço que você sente hoje é a confirmação de que você passou por lugares que destruiriam qualquer um. Mas não destruíram você, porque havia uma promessa pairando sobre a sua vida. Havia uma proteção invisível, um escudo divino segurando você por dentro quando tudo fora desmoronava. É por isso que, mesmo exausto, você não caiu. Você ficou de pé, porque alguém maior do que tudo isso te sustentou. E é nesse momento, quando você olha para trás e percebe que ainda está aqui, mesmo sem saber como, que uma verdade poderosa começa a se revelar. Algo dentro de você sabe que não foi em vão, que esse caminho, por mais doloroso que tenha sido, está levando você para algum lugar. E é aí que entra o que Deus quer te mostrar agora. Porque se você acha que o cansaço era o fim, está prestes a descobrir que, na verdade, era só o início do que Ele planejou desde o começo. Porque se Ele te manteve de pé, é porque há uma vitória que já foi escrita com o seu nome. Mas antes de entender essa vitória, você precisa lembrar de algo que tentou esquecer. Aquela vez em que tudo desmoronou e, mesmo assim, você não caiu. Foi naquela noite específica, aquela que ninguém sabe, a mesma em que você olhou para o teto, em silêncio, e pensou que não fazia mais sentido continuar.
Os olhos ardiam de tanto segurar o choro. As palavras haviam secado. A força tinha se esvaído. O mundo lá fora seguia seu ritmo, mas dentro de você tudo parecia estagnado, suspenso num tempo que só fazia doer. Você não queria levantar no dia seguinte, não queria conversar, não queria sorrir, mas ainda assim, você acordou. E mesmo arrastando uma alma quebrada, você levantou. Você se moveu. Você resistiu. E naquele exato instante, algo sobrenatural aconteceu, mesmo que você não tenha percebido. Enquanto você tentava disfarçar as rachaduras com um sorriso forçado, havia um mover acontecendo do lado de dentro, como uma construção sendo feita no subterrâneo, invisível aos olhos, mas sólida e firme. Porque naquele momento, Deus não apenas te via, Ele trabalhava em você. Ele esculpia, lapidava, moldava. Com cada suspiro cansado, com cada lágrima silenciosa, com cada passo hesitante. Ele transformava sua dor em força, sua angústia em fé, seu desespero em resistência. Enquanto o mundo dizia que você estava à beira do colapso, Deus dizia: eu estou aqui. Você pode até ter duvidado, questionado, pensado que Deus te abandonou. Afinal, como explicar esse silêncio? Como entender a ausência de respostas, de milagres visíveis, de portas escancaradas? O coração apertado grita: por que eu? Por que agora? Por que assim? Mas é justamente nesses períodos em que o céu parece mudo que ele fala de maneira mais profunda. Não com palavras, mas com presença, com sustento, com livramentos invisíveis, com decisões que você nem percebeu que foram evitadas, com caminhos que pareciam obstáculos, mas que eram proteção. Você se lembra daquele emprego que não deu certo? Daquela relação que desmoronou quando você mais queria que funcionasse? Daquela porta que se fechou na sua cara com tanta brutalidade que você pensou que nunca mais conseguiria confiar em nada? Pois é. Hoje, talvez você entenda, ou talvez ainda não. Mas o que importa é que por trás de cada não, Deus sussurrava aguente mais um pouco, porque eu tenho algo maior. E enquanto você chorava pelo que perdeu, Ele costurava o cenário do que viria. Ele não permitiu que você alcançasse algumas coisas porque sabia que elas destruiriam o que você está prestes a viver. Você não imagina o quanto foi necessário passar por isso. Não porque Deus queria te ver sofrer, mas porque era preciso moldar algo dentro de você. Não era sobre castigo, era sobre preparo. Era sobre forjar uma estrutura forte o suficiente para suportar a bênção que está por vir. Porque vitórias frágeis não se sustentam, e Deus não quer apenas te entregar uma vitória. Ele quer que você a viva plenamente, que permaneça nela, que desfrute dela sem medo de que ela desmorone. E para isso, era preciso fortalecer o alicerce. Era preciso tirar os excessos. Era preciso limpar as feridas, era preciso fazer você confiar, não em si mesmo, mas nele. Talvez você tenha se sentido esquecido por Deus, talvez ache que Ele ama os outros mais do que a você. Afinal, parece que todos estão avançando, enquanto você está parado no mesmo lugar. Mas o que você não sabe é que, enquanto você pensava estar estagnado, Deus estava cavando raízes, fundando bases, firmando seus pés na rocha. Enquanto muitos correm sem direção, você foi ensinado a esperar, a discernir, a depender. E isso não é pouco, isso é tudo. Porque quem aprende a depender de Deus não se move pelo medo, se move pela fé. E é essa fé que o céu honra. É essa fé que o inferno teme. Essa fé que vai te fazer viver a promessa. Não é fácil enxergar propósito na dor. Não é simples aceitar processos longos, silenciosos, aparentemente sem sentido. Mas é aí que está o mistério da graça. Porque enquanto o mundo valoriza resultados, Deus
valoriza a transformação. E o que ele mais queria era mudar algo dentro de você antes de mudar o que estava ao seu redor. Porque de nada adianta viver um milagre por fora se por dentro tudo continua ferido. Por isso, ele decidiu começar do jeito mais difícil, porém mais eficaz, curando o invisível, removendo raízes, estabilizando o que estava trincado, desarmando suas defesas e reconstruindo sua alma a partir do zero. É difícil admitir, mas às vezes a dor é a única linguagem que o coração escuta quando já está cansado de alertas suaves. Deus tentou te chamar antes, tentou te despertar em sorrisos, em oportunidades, em avisos leves, mas a correria, a teimosia, a pressa, tudo isso abafou a voz dele. Foi só quando a dor gritou mais alto que você finalmente parou, olhou para o alto e mesmo sem saber disse: "Fala comigo, Deus." E ele falou, não com trovões, mas com silêncio, não com milagres imediatos, mas com sustento diário. E agora, ele te trouxe até aqui não para te acusar, mas para te lembrar. Você só está de pé porque ele quis e porque ainda há algo que você precisa viver. Mas antes de viver esse algo, você precisa se lembrar da promessa que ele te fez no início, aquela que o tempo e a dor tentaram apagar. Você se lembra? A promessa era clara. Ela veio como um sopro no meio do caos, como uma fagulha acesa em um campo devastado. E mesmo que tudo ao redor dissesse o contrário, mesmo que o cenário fosse o mais improvável possível, você sentiu, com uma força que nem soube explicar, que aquela palavra era para você. Não foi por acaso, não foi ilusão, não foi invenção da sua mente cansada. Foi Deus, foi Ele sussurrando esperança dentro de um coração em pedaços. E desde então, por mais que o tempo tenha passado, você ainda guarda essa palavra no lugar mais escondido da alma, um lugar onde só a fé consegue tocar. Mas a verdade é que, com o passar dos dias, das noites, dos meses, algo foi se apagando. A espera te feriu. A demora cortou mais fundo do que qualquer decepção. O que antes era entusiasmo se transformou em silêncio. A esperança virou um hábito mecânico, quase sem vida. Você ora, mas ora por obrigação. Você crê, mas crê com reservas. Você diz que confia, mas por dentro as rachaduras mostram outra história. E é aí que o coração começa a ser dominado por um pensamento perigoso. Será que eu entendi errado? Será que era mesmo para mim? Será que Deus mudou de ideia? A dúvida é sorrateira. Ela entra sem bater. Ela se disfarça de prudência, de maturidade espiritual, de realismo. Mas na essência, ela carrega veneno. Ela corrói a promessa aos poucos. E de repente, você se pega andando pela vida como se estivesse em modo automático, sem emoção, sem expectativa. A promessa que um dia incendiou seu peito agora parece um eco distante. Mas ainda assim, ela está aí, no fundo da sua memória espiritual, no fundo dos seus joelhos dobrados, no fundo do seu cansaço, no fundo da sua resistência. Ela está adormecida, mas não morta. Porque o que Deus fala não expira com o tempo. Não perde validade, não se torna obsoleto, não se contamina com os atrasos ou com a incredulidade dos homens. Deus não fala por impulso. Ele não se baseia no que você sente, no que você vive ou no que você pensa que merece. Ele fala com propósito. Ele entrega com intenção. Ele promete com garantia. A promessa dele não depende da sua força, da sua perfeição ou da sua constância. Ela depende exclusivamente da fidelidade dele. E é por isso que, mesmo quando você desistiu, a promessa continuou em pé, porque Deus não recua quando você falha. Ele espera, Ele restaura, Ele reacende. Mas agora Ele te chama para lembrar, para reativar a chama, para resgatar a palavra esquecida, porque há algo que só você pode fazer: proteger o que Ele falou, guardar a semente até que ela floresça. Não importa se já faz anos, não importa se tudo mudou.
Não importa se você já enterrou esse sonho e fez de conta que superou. Deus está dizendo, eu não esqueci. Ele não desistiu da promessa só porque você cansou de esperar. Pelo contrário, ele usou a espera para forjar em você o tipo de fé que não se abala com o tempo. A fé que atravessa desertos e ainda assim acredita. A fé que prefere parecer tola diante dos homens do que infiel diante de Deus. Talvez você esteja pensando, mas tudo mudou, eu mudei, o cenário mudou, as pessoas se foram, as oportunidades passaram, já não há mais como. É aí que você se engana. Porque a promessa não se baseia em lógica humana. Ela não se limita ao que você vê. Ela não se encaixa nos seus cálculos, nem nas suas previsões. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele cria o cenário ideal no meio do impossível. Ele planta onde não há terra. Ele faz brotar onde não há água. Ele faz nascer onde só há cinzas. E ele pode e vai cumprir tudo o que te prometeu. Mas antes, ele quer que você se lembre, e mais do que lembrar, que você volte a crer como no início. É por isso que ele está te cercando agora. É por isso que, mesmo sem entender, você foi conduzido até aqui. Porque há algo acontecendo no invisível. Um mover que você ainda não pode ver, mas que já está te alcançando. O céu está agitado por sua causa. E você precisa se preparar, porque a promessa está mais próxima do que nunca. E quando ela chegar, porque ela vai chegar, você vai entender o porquê de cada lágrima, de cada silêncio, de cada demora. Mas antes disso, você vai precisar se posicionar. Vai precisar dar um passo que talvez você não esperava. Vai precisar fazer algo que só a fé ousaria sugerir. Quantas vezes você já se viu parado diante de uma porta, sabendo que era Deus quem a havia colocado ali, mas ainda assim sem coragem de girar a maçaneta? Quantas vezes o medo de recomeçar falou mais alto do que a certeza do que foi prometido? O coração até pulsa mais forte, a intuição grita dentro da alma e tudo ao seu redor parece confirmar que é hora de avançar. Mas suas mãos estão pesadas, seus pés hesitam e sua mente começa a jogar contra você. As vozes internas se tornam ensurdecedoras. E se não der certo? E se for mais uma frustração? E se eu me machucar de novo? O medo, disfarçado de prudência, começa a te paralisar. E aos poucos, você se convence de que talvez não seja o momento, talvez não seja o caminho, talvez não seja mais para você. Mas preste atenção, o medo sempre vai tentar roubar o lugar da fé. Ele é astuto, ele não chega gritando, ele sussurra, ele não aparece como um inimigo, mas como um protetor. Ele vai tentar te convencer de que está te guardando de mais sofrimento, quando na verdade está te afastando da vitória que já foi decretada nos céus. O medo é mestre em fabricar muros com base nas dores do passado. Ele vai te lembrar dos tombos, dos nãos, das portas fechadas, das traições, das quedas. Ele vai te prender no ontem para que você nunca alcance o amanhã que Deus planejou para você. E se você cede a ele, se você escolhe se calar quando era para gritar, se você escolhe recuar quando era para pisar firme, então a promessa continua ali, mas distante, como uma terra prometida que você vê de longe, mas não atravessa. Você não foi chamado para viver à margem da promessa. Deus não te manteve de pé para que você apenas sobrevivesse. O que Ele tem para você exige movimento, exige decisão, exige atitude. Chega um momento em que você precisa parar de apenas orar, pedindo direção e começar a caminhar com base naquilo que Ele já falou. Muitas vezes você já sabe o que tem que fazer, já sabe qual passo precisa ser dado, já sabe qual vínculo precisa ser rompido, qual porta precisa ser batida, qual semente precisa ser plantada. Mas você hesita porque ainda está esperando uma confirmação que, na verdade, já foi dada lá atrás. O tempo passou, mas a ordem não foi revogada.
O comando não foi alterado. O céu ainda espera que você diga sim, e é nesse ponto que muitos tropeçam, porque pensam que a promessa se cumpre sozinha, que basta esperar sentado, que basta acreditar em silêncio. Mas há promessas que só se manifestam no movimento. Há milagres que só se revelam na obediência. Deus quer ver sua fé em ação. Quer ver você pisando nas águas, mesmo sem saber se vai afundar. Quer ver você caminhando mesmo sem enxergar a estrada. Quer ver você dizendo, eis-me aqui, quando tudo em você quer fugir. O que ele planejou não é uma recompensa por você ser perfeito. É um testemunho daquilo que a fé pode construir quando encontra um coração disponível. Você foi mantido de pé por um motivo. Não foi sua força. Não foi a sorte, não foi coincidência, foi propósito. E se você chegou até aqui, depois de tudo o que enfrentou, é porque ainda há algo para viver, algo grande, algo que vai justificar cada noite mal dormida, cada lágrima derramada, cada tentativa frustrada. Mas agora chegou o momento em que a escolha está em suas mãos. E isso não é sobre capacidade, é sobre posicionamento. Deus não está esperando a sua perfeição, está esperando o seu passo, o passo da fé, o passo que muda tudo. E se você ainda está esperando um sinal, talvez esse seja o sinal, talvez essa seja a hora, talvez esse seja o momento exato em que o céu decide interromper seu cotidiano para te lembrar de quem você é, de onde você veio e para onde Ele quer te levar. Mas Ele não vai te forçar. Ele respeita seu tempo, sua dor, sua confusão. Ele é paciente, mas também é preciso. Ele sabe o que está em jogo e Ele está pronto para te sustentar. Mas antes, precisa que você abra mão do controle, porque onde Ele quer te levar, não cabe mais medo, dúvida ou resistência. Só fé, só entrega, só coragem. E é aí que uma nova decisão se desenha diante de você. Uma escolha que pode mudar o rumo da sua história e reativar tudo aquilo que parecia perdido. Olhe ao seu redor. Veja os rastros que a vida deixou em você. Cada cicatriz, cada silêncio prolongado, cada lágrima que caiu no travesseiro enquanto o mundo dormia. Tudo isso foi registrado por aquele que não tira os olhos de você nem por um segundo. Não foi sorte que te segurou quando você pensou em desistir. Não foi o acaso que te deu forças quando você já não acreditava em mais nada. Foi Deus. Foi Ele, em sua infinita misericórdia, te segurando pelas mãos invisíveis da graça, mesmo quando você já tinha soltado as suas. E não pense que Ele fez isso porque você merecia. Ele fez isso porque te ama com um amor que não se mede, que não se explica, que não se abandona. Quantas vezes, mesmo sem forças para clamar, você sentiu uma paz que não fazia sentido? Quantas vezes, mesmo sem saber como pagar as contas, uma porta se abriu de maneira inesperada? Quantas vezes você não sabia de onde tirar esperança e, de repente, uma palavra, uma canção, um olhar reacendeu a chama da fé no seu peito? Pois então, tudo isso foi cuidado, cuidado divino. A mão de Deus te guardando quando você sequer conseguia orar. Quando a sua boca silenciava, o Espírito Santo intercedia por você com gemidos inexprimíveis. Quando seu coração se quebrava em 1000 pedaços, o Senhor recolhia cada caco para te reconstruir. Ele te manteve de pé, mesmo quando você já havia se entregado ao chão. E é exatamente por isso que você precisa entender. Você não está aqui por acaso. Há uma vitória específica, separada, desenhada só para você. E não é uma vitória qualquer. É uma daquelas que fazem todo o sofrimento anterior fazer sentido. É daquelas que mudam destinos, que curam histórias, que restauram famílias. Mas essa vitória exige mais do que fé. Ela exige continuidade, perseverança, fidelidade. Porque a guerra ainda não acabou. Ainda há vozes tentando calar seu propósito. Ainda há sombras tentando encobrir a luz que há em você. Ainda há ciladas sendo montadas para te desviar do caminho. Mas sabe qual é a diferença agora?
é que você já provou que consegue resistir. Mesmo quando pensou que não iria aguentar, você permaneceu. Mesmo com o coração moído, você ainda acreditou. E isso é precioso demais aos olhos de Deus, porque não foi sobre você ser forte o tempo todo, mas sobre você não ter desistido mesmo na fraqueza. Não foi sobre ter todas as respostas, mas sobre continuar buscando mesmo em meio ao silêncio. Você é prova viva de que a fé não depende de perfeição, mas de constância. E por mais que o cenário ainda pareça confuso, por mais que os inimigos ainda estejam ao redor, por mais que as portas ainda estejam fechadas, você continua aqui, de pé. E esse já é o primeiro sinal de que a promessa está se aproximando. Só que agora é necessário que você se posicione, que pare de esperar que tudo mude ao seu redor e comece a mudar por dentro, que rompa com as distrações, com os hábitos que te afastam de Deus, com os pensamentos que sabotam sua identidade. Porque muitas vezes, o que nos impede de viver a vitória não é o que está fora, mas o que ainda não foi curado dentro. A incredulidade, a comparação, o orgulho, o medo de recomeçar, o apego ao que já deveria ter sido deixado para trás. Deus quer te levar além, mas há bagagens que não cabem no novo destino. Há coisas que precisam ser abandonadas no deserto para que a terra prometida seja habitada com leveza. Você precisa decidir se vai continuar sobrevivendo com migalhas ou se vai se levantar para viver a plenitude que foi prometida. E essa decisão não é fácil, porque exige renúncia. Exige que você deixe de lado a zona de conforto, que rompa com relações que enfraquecem sua fé, que diga não para ofertas que parecem boas, mas que não vêm de Deus. Exige que você olhe no espelho da alma e encare as suas verdades. Porque Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te transformar. E essa transformação, ainda que dolorosa, é o passaporte para a vitória que já está escrita. Sim, Ele te manteve de pé para isso, para te entregar uma vitória que será também cura, resposta, testemunho. Mas antes que ela se revele em sua totalidade, você será testado em sua capacidade de crer sem ver, de confiar mesmo sem entender. E é justamente nesse lugar, entre a promessa e o cumprimento, que muitos desistem. Mas você não vai desistir. Você não pode desistir. Porque há algo vindo que vai mudar o curso da sua história de forma definitiva. Você já reparou como Deus trabalha em silêncio? Enquanto o mundo gira com barulho, pressa e distração, há um Deus que se move no secreto, nos bastidores do invisível. Não precisa anunciar, não precisa provar nada, porque quem carrega a eternidade na voz não tem pressa de falar. Ele age quando ninguém vê. Enquanto você pensava que estava sozinho, enquanto imaginava que o céu estava em silêncio, Ele estava te preparando para algo que só poderia nascer da dor. Foi no silêncio que Ele moldou seus ossos. Foi na ausência de aplausos que Ele firmou seus passos. O tempo em que você mais chorou foi também o tempo em que Ele mais te fortaleceu. Cada madrugada em que você acordou se sentindo pequeno, cada manhã em que levantar da cama parecia uma guerra, cada noite em que o travesseiro foi o único confidente, nada disso passou despercebido. Deus não se distrai com sua dor. Pelo contrário, Ele recolhe cada lágrima como uma semente, porque Ele sabe que toda semente enterrada na hora certa floresce. Mas antes, ela precisa morrer no solo, precisa enfrentar a escuridão, o peso da terra, o silêncio do fundo. É assim com você também. Tem dias que a alma parece soterrada, e mesmo assim você segue, mesmo assim você ora, mesmo assim você crê. Isso é fé, crer mesmo sem sentir. Isso é resistência, continuar mesmo sem aplauso.
E se você ainda está de pé, mesmo que trêmulo, mesmo que com dúvidas, mesmo que com cicatrizes que ainda doem, então você já venceu mais do que imagina, porque a maior vitória não é a que o mundo vê, é a que acontece dentro, no invisível da alma, quando você decide não retroceder. O inferno inteiro se move para te parar quando você decide continuar, porque cada passo seu, mesmo que vacilante, é uma afronta ao inimigo. Ele queria que você caísse. Ele tentou de tudo para isso, mas não conseguiu, porque o que Deus sustenta, ninguém derruba. O que Deus escolhe, o mundo não anula. O que Deus começa, nem o tempo consegue apagar. Mas agora vem uma parte delicada, porque depois do choro vem o consolo, e depois da prova vem a bênção. Mas é nesse intervalo que muitos tropeçam, quando o coração começa a se distrair, a se cansar de esperar, a buscar atalhos. Você não pode cair nesse erro. O tempo da espera também é o tempo da vigilância. Não baixe a guarda. Não troque o eterno pelo urgente. Não aceite qualquer coisa só porque o tempo está demorando. Porque há algo muito maior vindo. Deus não te manteve de pé para te entregar qualquer coisa. Ele te guardou para um plano específico, um testemunho que carrega o peso da promessa. E é nesse ponto que o céu começa a se abrir. Quando a sua alma, já cansada de esperar, começa a sentir um sopro novo. É sutil, quase imperceptível. Um encontro inesperado. Uma palavra que parece ter sido escrita só para você. Um recomeço que surge do nada. Um convite divino para sonhar de novo. E você, ainda com receio, começa a perceber. Algo está mudando. Você não sabe explicar, mas sente. A dor já não arde como antes. O coração, embora ainda receoso, pulsa com uma Como se Deus esperança dissesse: nova. Agora é o tempo de levantar a cabeça, porque eu vou te mostrar porque te mantive de pé até aqui. Só que, para ver essa nova estação, você vai precisar de algo essencial: discernimento. Porque nem toda porta aberta é direção divina, nem toda oportunidade é bênção. Algumas são testes, algumas são distrações, algumas são atalhos disfarçados. Por isso, você vai precisar ouvir com mais atenção. Vai precisar silenciar os ruídos. Vai precisar buscar mais presença do que resposta. Porque Deus quer te mostrar algo que só os que estão atentos conseguem ver. Ele quer te dar um olhar novo sobre tudo que você viveu, uma perspectiva que transforma feridas em marcas de fé. Mas isso só acontece quando o coração está disposto a escutar além do óbvio. E é nesse ponto que a jornada muda de tom. Você começa a perceber que tudo, absolutamente tudo, o que você passou, não foi em vão. Que cada lágrima que caiu foi usada por Deus para irrigar o terreno da promessa. Que cada não que você recebeu foi livramento. Que cada espera prolongada foi proteção. Que os silêncios de Deus foram estratégias para amadurecer sua fé. E o mais lindo de tudo, que mesmo quando você pensou em desistir, Ele estava lá, sussurrando esperança nas entrelinhas dos seus dias comuns. Você só não percebeu, porque estava olhando para a tempestade. Mas agora Ele quer te ensinar a olhar para o céu, mesmo em meio aos ventos. E ao aprender a olhar dessa forma, com esse novo foco, você vai entender que a verdadeira vitória não é apenas receber algo, mas se tornar alguém. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que naquilo que você está pedindo, porque a bênção pode ser grande, mas o propósito sempre é maior. E agora que você já entendeu isso, está pronto para o que vem depois. Existe um ponto da caminhada em que tudo dentro de você parece já ter se rendido, mas, ainda assim, algo insiste em continuar. É uma força que você nem sabe de onde vem, mas ela te empurra. Você acorda mesmo sem vontade, anda mesmo sem direção, ora mesmo sem ouvir resposta. E essa força invisível que te sustenta nos dias escuros tem um nome: graça.
A graça de Deus é o que te levantou quando todos os outros desistiram. Foi ela que segurou tua alma quando tudo em volta desmoronou. É ela que te cobre quando teus méritos acabam. Porque, diferente do mundo, Deus não te ama pelo que você faz, mas pelo que você é. E mesmo quando você se acha indigno, Ele te olha com olhos de pai. E pais de verdade não abandonam os filhos. É nesse lugar de fragilidade que as promessas mais profundas começam a nascer. Porque Deus nunca fez aliança com máscaras. Ele espera o momento em que tudo que te sustentava cai, para então te reconstruir do jeito dele. A dor te despedaçou, mas foi justamente aí que ele encontrou espaço para entrar. Porque enquanto você achava que ser forte era esconder, ele sabia que ser forte de verdade era se render. Então ele foi moldando sua alma no escuro, como um oleiro paciente com o barro frágil. E o mais belo, ele não te largou nem por um segundo durante esse processo. Cada falha sua foi acolhida, cada dúvida sua foi compreendida. E mesmo quando você afastou os olhos dele, ele nunca tirou os olhos de você. Agora, repare em algo curioso. Tudo aquilo que um dia você quis esquecer, Deus está usando para te preparar. A humilhação virou humildade. O abandono virou empatia, a perda virou propósito. Você não tem ideia do quanto está mais forte hoje. Talvez ainda não veja, talvez ainda esteja no meio do processo. Mas cada pedaço da tua história carrega marcas de um Deus que não apenas te manteve de pé, mas te reergueu com uma estrutura nova. Você não é mais o mesmo. E ainda que o mundo tente te lembrar do passado, Deus já está escrevendo um futuro que vai silenciar todas as vozes contrárias. Só que para isso, você precisa confiar de novo. E confiar nesse ponto da caminhada é muito mais que esperar o milagre. É permanecer, mesmo sem ver. É continuar caminhando mesmo com as pernas trêmulas. É voltar a sonhar mesmo depois das frustrações. E principalmente é abrir o coração de novo, mesmo depois das decepções. Sim, você foi ferido. Sim, você foi traído. Sim, você caiu. Mas Deus está restaurando sua confiança não apenas nele, mas também em si mesmo. Porque antes de entregar a vitória, Ele quer te mostrar que você é capaz de carregá-la. Ele quer que você entenda que há algo dentro de você que o inferno tentou destruir, porque tem poder para abençoar muita gente. Você não é pequeno, apenas foi machucado. Mas Deus está curando isso agora, e é aí que o cenário muda. Deus não quer apenas te levantar, Ele quer te enviar, porque há pessoas esperando ouvir de você o que você viveu com Ele. Tem gente orando por respostas que estão escondidas na tua história. Tem pessoas andando na escuridão que você já atravessou. E o que você viu lá pode ser luz para elas agora. Deus não desperdiça dor. Ele transforma feridas em pontes. E você vai ser ponte para muitos. Mas antes, Ele vai te alinhar por dentro. Vai tirar as sobras. Vai curar as memórias. Vai colocar tua alma em ordem. Porque, para carregar o peso da promessa, primeiro é preciso ter uma base firme. E é essa base que Ele está construindo em silêncio. Só que antes de enviar, Deus confronta. E talvez seja por isso que os últimos dias foram tão duros. Porque Ele não quer apenas te empurrar para o novo. Ele quer que você entre nele com consciência, com fé, com identidade restaurada. É por isso que Ele está te fazendo olhar para dentro agora. Está te mostrando áreas que ainda precisam ser rendidas. Está te chamando para uma entrega mais profunda. E isso não tem a ver com religião, tem a ver com relacionamento. Ele quer te conhecer como amigo, não como alguém distante. E Ele tem te chamado, noite após noite, com pequenas lembranças, com pessoas que te falam dele, com sinais no meio da sua rotina. E você sente, no fundo, você sente que algo está prestes a acontecer. Mas antes da virada, vem a última lapidação. A fase em que tudo parece estar no silêncio final, quando até os céus parecem se calar.
É aí que o ouro é refinado. É aí que a raiz aprofunda. E se você estiver disposto a passar por essa última parte do processo, vai entender por que Deus te manteve de pé até aqui. Tem uma hora que o coração cansa de esperar, mas é justamente nessa hora que o céu se move. Quando os olhos já não brilham tanto, quando o som da fé começa a ecoar baixinho, quase como um sussurro, é aí que o milagre começa a se formar nos bastidores. Porque o céu não trabalha na euforia, e sim na constância. Deus não se move por gritos desesperados, mas por corações persistentes. E talvez você esteja exatamente nessa parte do caminho, onde já não há forças para correr, mas ainda existe fé suficiente para continuar em pé. E isso, aos olhos de Deus, vale mais do que qualquer discurso bonito. Porque quem ainda permanece mesmo esgotado está dizendo ao Pai com a alma: eu confio, mesmo sem entender. E é esse tipo de confiança que Deus honra. Ele não ignora tuas lágrimas silenciosas, nem teus pensamentos antes de dormir, quando tudo parece desabar por dentro e você disfarça com um sorriso por fora. Ele vê quando você faz força para levantar, mesmo sem vontade, quando você estende a mão, mesmo sem ter recebido, quando você ora, mesmo sem ouvir resposta, porque isso não é apenas fé, isso é intimidade, é um relacionamento com Deus que não depende de condições, mas de entrega. E nessa entrega existe uma voz que você precisa ouvir de novo, uma voz que diz: eu ainda estou aqui. Sim, Ele ainda está aí. Mesmo quando você sentiu que o céu estava em silêncio, Ele estava cuidando do que você não via. Mas entenda algo: a preparação que Deus faz na tua vida nunca é aleatória. Quando Ele permite o silêncio, é porque está trabalhando no invisível. Quando Ele segura um sim, é porque está te protegendo de um futuro que você ainda não está pronto para carregar. E quando Ele demora, é porque te ama demais para te dar algo pela metade. O tempo de espera não é punição, é refinamento. Ele está cuidando da tua estrutura, da tua essência, dos teus fundamentos. Porque a vitória que está vindo não será pequena. Vai exigir sabedoria, maturidade e, acima de tudo, coração alinhado. E é por isso que Ele está demorando. Não porque se esqueceu de você, mas porque está preparando tudo para que, quando acontecer, nada e ninguém possa roubar. E talvez você se pergunte: mas por que comigo é mais difícil? A resposta pode não ser fácil, mas ela é libertadora. É mais difícil porque Deus colocou algo grande em você. E grandes chamados vêm com grandes processos. Ele não está te treinando para sobreviver, mas para impactar. Você não foi escolhido para viver uma vida comum. Há promessas sobre a tua cabeça que vão alcançar outras gerações. E por isso, o treinamento é mais intenso. A espera é mais longa. O silêncio é mais profundo. Mas também o propósito é mais eterno. E quem carrega propósito precisa passar por provas. Não para ser punido, mas para ser aprovado. Há um tempo atrás, você orou pedindo para ser usado por Deus. Lembra disso? Você pediu para ser resposta, para ser instrumento, para viver algo verdadeiro com Ele. E Deus ouviu. Só que o caminho para isso não viria embalado em facilidade. Veio na forma de testes. Vieram perdas, frustrações, portas fechadas, traições, noites de choro. E hoje você entende que tudo isso fazia parte do pacote. Que cada perda foi, na verdade, livramento. Que cada não foi direção. E que cada dor foi revelação. O que parecia atraso era cuidado. O que parecia castigo era proteção. Deus te blindou de coisas que você jamais entenderia naquele momento. Mas hoje você começa a perceber os sinais. E são esses sinais que Ele está intensificando agora. Pessoas voltando, situações reaparecendo, sonhos antigos reacendendo. Não é coincidência. É prenúncio.
É o céu dizendo que algo está mudando no ambiente. Mas atenção, antes de Deus mudar o ambiente ao redor, Ele muda o ambiente dentro de você. E talvez seja isso que você esteja sentindo nos últimos dias. Um tipo de inquietação que você não sabe explicar. Uma mistura de cansaço e esperança, de medo e fé, de fim e recomeço. Essa é a voz de Deus dizendo: se prepara. Porque o que Ele está prestes a fazer na tua vida vai justificar cada lágrima que você já derramou em silêncio. Vai justificar cada madrugada em oração, cada sim que você deu, mesmo com o coração ferido, cada passo de fé dado no escuro. Mas tem algo a mais, algo que Ele quer te lembrar antes da resposta chegar. Pai amado, diante da Tua presença eu coloco agora esse coração cansado, essa alma que tem resistido mesmo sob o peso de tantas batalhas. Senhor, eu sei que Tu sondas e conheces tudo o que vai dentro de nós, e por isso hoje eu oro por essa pessoa que está aqui comigo, que se manteve de pé, mesmo quando tudo ao redor dizia para desistir. Eu te apresento cada lágrima que ela não conseguiu conter, cada pensamento que tentou sufocar no silêncio do quarto, cada oração que ela fez com a voz embargada, mesmo sem ter certeza se o céu estava ouvindo. Pai, ela se manteve firme. E isso, Senhor, isso é fé, isso é coragem, isso é amor por Ti. Senhor, hoje eu clamo por força renovada. Renova esse coração, levanta esse espírito, toca agora com Tua mão poderosa essa vida que esperou tanto tempo para ser ouvida. Mostra a ela, meu Deus, que o tempo de espera não foi em vão, que Tu estavas trabalhando no silêncio, que mesmo quando tudo parecia parado, o céu estava em movimento, que os planos que tens preparados são maiores, mais altos e infinitamente melhores do que tudo o que ela já sonhou. Espírito Santo, visita agora cada canto dessa casa, cada ambiente onde essa pessoa chorou escondido, cada espaço onde ela dobrou o joelho sem forças. Enche esse lugar com Tua presença, enche esse coração com paz, com esperança, com respostas. Deus, eu declaro no nome de Jesus que essa vida verá Tua promessa se cumprir, que ela viverá a colheita do que plantou com lágrimas, que a vitória que foi adiada agora será revelada, que portas que estavam trancadas se abrirão, que pessoas que se afastaram sem explicação darão lugar a conexões divinas, que sonhos que estavam adormecidos despertarão com força, que toda injustiça será transformada em testemunho, que toda humilhação será revertida em honra, que todo sentimento de abandono será coberto com o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, levanta essa pessoa para o tempo que o Senhor preparou. Que ela não se curve mais ao peso do passado, nem ao medo do futuro, mas que ande firme, olhando para Ti. Porque hoje, Pai, eu profetizo sobre a vida dela. Chegou o tempo da vitória. O tempo da resposta, o tempo da virada. Aquilo que parecia esquecido será lembrado. Aquilo que parecia acabado será restaurado. E tudo aquilo que estava sendo segurado pelo inimigo será liberado pelo céu. Não porque ela mereça, mas porque Tu és um Deus fiel. Um Deus que honra cada oração feita com sinceridade. Um Deus que não se esquece de nenhum dos Teus filhos. E por isso, com todo o amor que existe em mim, eu oro por essa vida. Que ela sinta o Teu abraço agora. Que ela perceba que não está só. Que ela entenda que chegou até aqui não por acaso. Que ela enxergue que essa palavra é resposta. Que essa oração é um marco. Que a partir daqui tudo muda, porque o Senhor viu, o Senhor ouviu e o Senhor está agindo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te trouxe até aqui por um propósito. Ele conhece o seu coração, ouve as suas orações e caminha ao seu lado, mesmo quando tudo parece difícil. Hoje, Ele quer renovar suas forças, fortalecer sua fé e te lembrar que você nunca esteve sozinho. Agradeça, confie, creia
Cada batalha que você enfrenta é uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder em sua vida. Ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que transformam vidas. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e viver os milagres que Ele tem preparados para nós.